Estamos de volta e como é bom falar sobre saúde, né? Além de ajudar nos cuidados, na prevenção, nos ajuda também a entender que é preciso falar mais, é preciso quebrar certos tabus para que a gente se cuide melhor, para que a gente tenha uma vida com muito mais qualidade. Essa é a nossa intenção aqui no Saúde Ativa, fazer você refletir, pensar mais nos cuidados, em formas mais inovadoras de se cuidar. Enfim, afinal, a saúde é sempre o bem mais precioso que a gente tem, sem dúvida alguma, né? Estamos conversando aqui, na verdade, estreando o Saúde Ativa aqui na TV Nordestina, ao lado do Dr. Márcio Cavalcante, ele que é ortopedista, é traumatologista também, enfim, tem especialização em traumatologia do esporte e ele está sempre conosco aqui, é um parceiro já de longas datas, nos acompanha também, vem do rádio para a TV junto conosco e é um prazer dividir esse estúdio com ele. Bom, estamos falando aqui sobre a saúde das crianças, principalmente a saúde da coluna vertebral da criança, do adolescente, que geralmente tem um hábito corriqueiro de carregar bolsas muito pesadas nas costas para ir à escola. A gente está aproveitando esse gancho da volta às aulas justamente para falar a respeito desse assunto tão fundamental, né? Para evitar justamente males futuros na vida dessas crianças, porque adultos que têm desvios na coluna hoje, muitas vezes são em decorrência de maus hábitos, né? De ações um pouco precipitadas enquanto criança, enquanto adolescente. Doutor, continuando, dando continuidade a esse assunto, que é tão importante, falando ainda de hábitos dessas crianças, além de carregar as bolsas muito pesadas nas costas, as crianças têm um hábito, claro, muitas vezes de sentar nas carteiras na escola de forma muito incorreta, né? Às vezes chegam, por exemplo, da educação física, chegam cansados, sentam quase que deitados na cadeira, e isso acaba se tornando um hábito corriqueiro, né? Em casa também, quando vão realizar atividade. Hoje em dia, com essas tecnologias, a criança está no computador, está no celular, está no tablet, está sempre ali curvado, enfim. É outro cuidado muito interessante que deve se ter, né? Normalmente a gente sabe que a gente tem que primeiro cobrar daquilo que a gente tem em casa, daquilo que a gente tem na escola. A escola tem que ter boa cadeira, tem que ter um bom apoio na cadeira para poder a criança trabalhar. Em casa é importante, é fundamental que a criança tenha um local de estudo. A cadeira para a gente sentar, para almoçar, para jantar, normalmente não é o melhor local para poder a gente fazer atividade física, às vezes fica um pouco mais alto por conta da criança, então isso a gente tem que trabalhar. E aí aquilo que eu falei, que normalmente a gente ouve pai, mãe e avô reclamando, olha a postura, senta direito, levanta o ombro, está com o ombro arriado. Então isso a gente tem que ser cobrado sempre e desde sempre. A gente tem que ensinar a criança a sentar bem, a gente tem que sentar bem apoiado. Normalmente a gente não pode estar com o joelho muito levantado ou muito flexionado. A gente tem que estar mais ou menos dentro dos 90 graus. A gente tem que ter a coluna normalmente bem apoiada para que a gente não sobrecarregue. A coluna tem que estar bem ereta, a gente tem que sempre lembrar dos 90 graus, como tem ali na frente, tá vendo? Para poder fazer melhor. Dessa forma a gente vai forçar um pouco a coluna, forçar a musculatura, então a gente tem que sempre tomar esse cuidado. E aí por isso que é importante também essa parte, esse local de estudo, porque você vê que dependendo do tamanho da criança, a gente vai ter que ter uma poltrona maior ou melhor, uma cadeira, uma mesa um pouco maior ou menor, para se adequar à criança, para que ela possa estudar de maneira adequada. É necessário demais, então, esses cuidados, a gente está vendo até aqui nas imagens, inclusive essa questão da altura da mesa, né, a altura da cadeira, é importante também, acho que até com o tempo que se a criança está lá, enfim, fazendo sua atividade, com o tempo é normal que a gente relaxe, né, que a nossa coluna fique um pouco para frente, que a gente fique meio penso, por isso é importante talvez uma cadeira confortável, né, doutor? Uma cadeira que faça com que você inconscientemente fique naquela postura, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre bem apoiado, a coluna tem que estar bem encostada, como está na imagem ali na frente. A gente tem que sempre lembrar que tem que ser aproximadamente os 90 graus de joelho, 90 graus do quadril para a coluna, tá certo? O pé, a gente pode apoiá-lo sobre algum apoio ou não, sobre algo que possa deixar o pé um pouquinho elevado, isso é importante. O cotovelo também tem que estar próximo aos 90 graus. De preferência para estudar, para escrever, o antebraço tem que estar apoiado, para a gente não escrever com o antebraço levantado dessa forma, porque assim a gente vai começar a forçar não só a parte mais embaixo da coluna, mas a gente começa a forçar a parte da coluna cervical, da cintura escapular aqui perto da escápula, e isso vai acabar levando dores, limitação, sobrecarga da musculatura. A ideia de apoiar bem a coluna, de estar sempre numa postura ereta é interessante, doutor, mas com relação aos pés, tem gente que estuda assim sentado, coloca um apoio embaixo dos pés, eu não sei se isso seria interessante, pode causar um conforto maior, mas eu não sei se para a coluna isso é tão bom. Como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que saber é que tem que ter aproximadamente 80, 90 graus o joelho.
Então, dependendo da altura da poltrona, da cadeira, a gente talvez precise de um apoio para poder deixar isso próximo dos 90 graus, como a gente tinha falado. E segundo, tem algumas vezes que a gente utiliza realmente algum tipo de apoio, principalmente quem passa muito dia, o dia todo trabalhando em computador, em mesa, sentado, para que a gente não fique com o pé completamente plantado no chão. A gente pode deixar o pé um pouco elevado, dessa forma a gente vai conseguir ter uma melhora da posição, não vai forçar tanta musculatura, não vai encurtá-la nem alongá-la tanto, para prevenir dores, tá certo? E às vezes essas poltronas, eles hoje em dia usam algumas que possam ter até alguma movimentação, porque isso vai ajudar na movimentação da perna, vai ajudar a panturrilha a estar movimentando, circulação, prevenir varizes e algum tipo de trombo, alguma coisa nesse sentido. Pois é, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas claro, lembrando dos nossos parceiros que fazem com que o programa Saúde Ativa aconteça todas as semanas, tá? Olha só, um desses parceiros, claro, é o Dr. Márcio Cavalcante, que inclusive está estreando essa primeira edição do Saúde Ativa junto comigo aqui nos estúdios. Ele é ortopedista, é traumatologista, tem especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo e também em traumatologia do esporte. Ele atende na Clínica Maior, que fica na rua Nilo Peçanha, número 636, lá em frente à Igreja do Rosário. Também atende lá na Campo Imagem, na rua Rodrigues Alves, 603, no bairro da Prata, tá? O telefone é o 3341 1089. Para mais informações, você pode acessar marciocavalcante.med.br. Olha só, interessante demais. Está querendo uma armação de qualidade, daquelas que ficam bem no rosto e duram muito tempo? Procura lá a Ótica Prisma. Lá você encontra as melhores marcas. Marca Ana Hickman, Ray-Ban, Grazi Massafera, Atitude, Extreme, Mormai, Speedo e muito mais. A Ótica Prisma tem técnicos especializados e o seu óculos de grau fica pronto rapidinho. Aproveita e dá uma olhada nos óculos de sol também. A Ótica Prisma fica em 2 endereços, na rua Afonso Campos, número 2B, no centro de Campina, e na rua Campos Sales, 230, lá no Zé Pinheiro. Telefones para contato 3341-0043, 3322-4401. Olha só, outro parceiraço nosso também é o CPO, que é o Centro Paraibano de Oncologia e Hematologia, que disponibiliza uma sede aqui em Campina para dar esse suporte e oferecer de maneira especializada os melhores tratamentos oncológicos e preventivos para os seus pacientes. O CPO fica na rua Capitão João Alves de Lira, número 893, na Bela Vista. O telefone para contato é o 3321 1806. Dr. Rodrigo Vieira, a gente não pode esquecer, claro, um parceiraço nosso também. Ele que é cardiologista, intervencionista, também professor de medicina. Ele atende lá na Provasc, que é uma clínica especializada na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares. Você ainda conta com exames como teste ergométrico, mapa, Holter, entre outros, dentro da própria clínica. A Provasc fica na rua Sandra Borborema, número 61, no centro da cidade. Telefone 2102-5560. E como eu sempre digo, cuidar da saúde ficou ainda mais fácil com a Clínica Doutor na Hora. Além de ter um ambiente especializado para receber os seus pacientes, você consegue marcar suas consultas tanto pelo site, que é o drnahora.com.br, ou também através do WhatsApp, que é o 981940606. São mais de 30 especialidades, exames laboratoriais, cardiológicos, de imagens, ginecológicos, enfim. Muitos exames que você pode encontrar por lá. A clínica fica em 2 pontos diferentes, tanto no Ponto Sem Réis quanto na Praça da Bandeira, ambos no centro da cidade. E olha só, cuidar da saúde feminina é fundamental, desde o acompanhamento mais rotineiro até a gestação, né? A gestação da mulher. E para que isso aconteça, você precisa procurar um profissional especializado. O Dr. Antônio Henriques é ginecologista, obstetra, além de professor e também coordenador acadêmico. Ele atende na Clínica Santa Clara, que fica na rua Duque de Caxias, 630, no bairro da Prata. Para marcar uma consulta, ligue 3099-6277 ou então 9958-4401. Pois é, são parceiros que fazem com que o nosso programa aconteça. E falando em saúde ativa, para manter a saúde de fato ativa no dia a dia, para você se manter bem, é preciso buscar sempre um especialista. A gente está falando aqui da especialidade da ortopedia, né, que é a especialidade do Dr. Márcio Cavalcante. Estamos falando sobre os cuidados necessários com as crianças, com os adolescentes que ainda têm a saúde um pouco fragilizada. A gente sabe que a criança, principalmente no que tange a saúde da coluna, a parte óssea da criança é muito flexível, ainda existe esse potencial de recuperação, mas é preciso acompanhar desde a cidade para que a criança não desenvolva problemas futuros, para que não desenvolva doenças na coluna. Doutor, a gente falava aqui desses hábitos, inclusive das crianças realizando algumas atividades, tanto na escola quanto em casa. E um desses hábitos que é recorrente demais é o uso do smartphone agora. Toda criança, a maioria das crianças e adolescentes acaba tendo um smartphone, um iPad, um notebook. A tecnologia ajuda demais, inclusive na própria grade curricular das crianças, muito embora
na postura, isso possa ser um grande problema. A gente vê crianças jogando o tempo todo com a cabeça arqueada demais, né? Enfim, dentre outros problemas, né, doutor? A gente vai ter hoje o problema da coluna cervical. Hoje em dia já começa a se desenvolver, o pessoal começa a descrever agora uma nova doença, uma nova patologia relacionada exatamente ao uso dessas tecnologias. A gente tem que ter muito cuidado com a utilização deles. A gente vai ter problemas na mão, no punho. A gente pode ter a tendinite, a famosa tendinite, menos comum na criança, mais comum no adulto jovem. E a gente vai ter as questões dos desvios da coluna cervical, principalmente. A coluna cervical ela sofre muito com a utilização de celular, de smartphone, de notebook, de tablet, esse tipo de coisa. Porque normalmente a gente acaba baixando um pouco a cabeça para poder estar utilizando. E nesse baixar a cabeça, a gente acaba tendo a sobrecarga da musculatura e da região da coluna. Já existem trabalhos mostrando que a cada 5 graus, a cada 10 graus que a gente vai curvando mais a nossa coluna, esse peso da cabeça, que o peso que a coluna cervical precisa fazer para segurar a nossa cabeça vai aumentando exponencialmente. E esse aumento não é numa progressão simples, ele vai aumentando cada vez mais. Pesa mais, se a gente cobrar 5, se curvar 10 vai pesar mais ainda, muito mais. Então chega a um ponto que a gente acaba tendo um quadro de cifose. A gente pode ter um desvio anterior, um ombro arriado, por conta da utilização de smartphone, de celular, de tablet. Então é fundamental para a criança, de uma maneira geral, que a gente tem que limitar a utilização dele. Eu sei que hoje em dia é impossível você impedir que qualquer criança utilize, não dá, é impossível. Mas a gente tem que tentar limitar o tempo de uso, separa 1 hora, um pedaço da tarde, um pedaço da noite, um pedaço da manhã, dependendo do horário da criança para a escola. Orienta a utilização dele. A gente tem que sempre estar com a coluna bem levantada, não pode estar com a coluna curvada para frente. Talvez seja mais interessante, hoje em dia existe, até se você for olhar no centro, nessas lojas mais populares, aqueles apoios de celular que você deixa ele na altura certa, adequada, porque desse jeito a criança não vai ficar segurando o celular, não vai ficar curvando, porque se a gente for deixar com a criança, qualquer pessoa, o normal é que a gente faça isso aqui e a gente acaba não utilizando a coluna de maneira adequada. Então é fundamental ter o cuidado com a postura na hora de utilizar o celular, na hora de utilizar o tablet, tentar fazer alguma atividade física, como a gente já falou anteriormente, a atividade física é fundamental, é essencial para qualquer idade e, lógico, aí dependendo de cada pessoa, tentar controlar a utilização, o tempo de uso do celular, botar a criança para correr, viver, brincar, que criança tem que brincar, tem que estar fora de casa. Exatamente, era um ponto, inclusive, que eu ia tocar também, doutor, a importância de monitorar as crianças até nesse sentido, né? Não só, que a gente está tratando aqui da saúde da coluna, da saúde óssea da criança, da postura, não só nesse aspecto, mas em outros aspectos também, no que tange até o próprio psicológico da criança, a saúde emocional. É preciso estar monitorando isso, né? Ter um tempo curto ali disponibilizado para a criança para ficar no celular, talvez para ver algum vídeo, para jogar alguma coisa, enfim, principalmente para utilizar para fins educativos, mas é importante também que a criança tenha uma vida à parte, né? Que a criança possa ter um hábito de brincar com brinquedos físicos mesmo. Isso tem se perdido muito ao longo do tempo e é claro que a saúde acaba pagando, né? Isso, né? Já existe hoje alguns cuidados, alguns preparos. É uma preocupação constante, pediatras e neuropediatras fazendo acompanhamento, tentando estipular o tempo de utilização que essa criança pode ter. Criança precisa brincar, precisa sociabilizar, senão ela não vai aprender a sociabilizar, ela não vai aprender que ela tem que dividir, ela não vai ter que aprender a fazer outras coisas. Então é fundamental, não só para o desenvolvimento da coluna, da ortopedia, mas de uma maneira geral para o desenvolvimento e crescimento da criança. Isso é fundamental que a gente tenha esse acompanhamento, esse cuidado. Doutor, e hoje se fala muito em saúde globalizada, é um termo que se tornou até famoso, né? Os profissionais de saúde que estão em processo de formação agora, algo mais recente, escutam muito isso, escutam com frequência esse termo, saúde globalizada, que é justamente isso, é pensar na saúde como um todo. O corpo ele é interligado, né? Então a saúde da coluna depende também de outros aspectos, por isso que as especialidades também elas se ajudam muito nesse sentido, né? A exemplo da sua especialidade, o professor da educação física, nessa faixa etária das crianças, né? Faixa etária da infância, é extremamente importante também para dar esse suporte à saúde dessas pessoas, né? Saúde é multidisciplinar, não existe ninguém que faça nada sozinho. Todo mundo que vai fazer algum tipo de tratamento há necessidade de algum acompanhamento. Por mais simples que seja, você precisa estar trabalhando sempre em conectividade com alguém. Saúde globalizada é um termo que está mais recentemente sendo utilizado, mas desde sempre, lembro na minha faculdade que o pessoal sempre ensinou a gente que a gente tem que aprender a tratar o paciente, o indivíduo, não o exame. Então, durante muito tempo se ficou muito focalizado naquela subespecialização, naquele cuidado mínimo específico, tentar destrinchar,
mas saúde é global, a gente tem que tratar a pessoa como um todo. Você não pode tratar a coluna sem estar preocupado com outras coisas, dentro mesmo da ortopedia. Se você for pensar, existem pacientes que podem ter problemas de coluna e de ombro por conta de uma pisada errada. Então isso é fundamental e a gente só vai conseguir dentro da nossa área trabalhar bem se a gente tiver um bom fisioterapeuta, um bom educador físico, para que a gente possa tratar esse paciente, melhorar das crises que ele tem, melhorar das dores dele e que ele possa retornar à vida dele o mais próximo do normal possível e até sem nenhum tipo de limitação. É fundamental, saúde é multidisciplinar, não tem como se fazer sozinho. Sem dúvida alguma. É com essa mensagem que a gente termina o programa de hoje, essa primeira edição. Quero agradecer demais a audiência e também a audiência dos nossos espectadores que nos acompanharam também desde a rádio, né? Enfim, quero agradecer demais ao Dr. Márcio Cavalcante, que está sempre conosco aqui nos acompanhando e estreia comigo nessa primeira edição de Saúde Ativa aqui na TV Nordestina. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Teremos outros momentos como esse também. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo, espero que a gente possa tentar ajudar e muito obrigado aqui à casa, estamos sempre à disposição. Pois é, um prazer estar com você, estaremos juntos todas as semanas aqui tratando sobre assuntos fundamentais, sobre a sua saúde, sobre a nossa saúde, a saúde globalizada, enfim, é sempre fundamental falar sobre o nosso bem-estar. Até a próxima, se Deus quiser.